povo de Deus, estou aqui mais uma vez para ler a Bíblia para vocês e eu estou lendo o livro de Jó, né? O sofrimento de Jó, né? Jó, que foi um homem justo e reto, conhecido por Deus como um homem justo e reto, sem falha, né? Sem falha. E Deus mandou o diabo lá destruir tudo que ele tinha, né? Deus mandou, o diabo foi lá falar com Deus para destruir tudo que ele tinha. E Deus ordenou que o diabo fosse lá e destruísse tudo que ele tinha, né? Então destruiu seu gado, até seus filhos vieram morrer, porque eles bebiam muito, estavam na farra, né? Não era coisa que agradava a Deus, e os seus irmãos chamavam até as irmãs para ir fazerem farra, beberem, até não querer mais. Então, os filhos de Deus, como consta em Jó mesmo, né? Os filhos de Deus foram falar com Deus e o diabo, Satanás, foi junto. E chegando lá, Satanás falou a respeito de Jó e Deus disse que Jó era um homem reto. Satanás arrodeou a terra por todo canto e Jó era um homem reto e justo. E Satanás disse que se tocasse nos bem dele, se ele continuaria a ser justo e coisa. Então Deus autorizou ao Satanás que fosse lá e destruísse tudo que ele tinha para ver se ele era mesmo justo e obediente, né? Então, além de Satanás destruir tudo, matar seus filhos, Jó agradeceu a Deus, né? Porque Jó achava, né? Ele acha que Deus é o Senhor de todas as coisas, tudo é criado por ele, tudo vem pela mão de Deus e vai pela mão de Deus, né? Essa é a inteligência de Jó, né? Que Deus deu tudo a ele, né? Tudo que ele tinha, muita riqueza, muito gado, seus filhos, né? E ele era um homem de grande posse, Jó, tinha de tudo, era reconhecido, né? Pela população e era um homem justo e reto e era um homem bom, de boa índole e tal, etc, etc, etc. Então, Satanás pede a Deus que ir para tocar em tudo que ele tem para ver se ele blasfemava. Ele disse, se eu tocar em tudo que ele tem, será que ele não vai blasfemar contra ti? Então Deus disse, vai e toca em tudo que é dele. Então Satanás veio e destruiu o que era tudo de Jó, né? Até seus filhos matou, fez com que a casa caísse por cima dele lá onde estava na farra e matou todo ele. Quando chegou a notícia para Jó, Jó agradeceu a Deus, né? Aí outra vez os filhos de Deus, que são os anjos, né, foram lá falar com Deus e Satanás acompanhou eles de novo. E Satanás disse para Deus, ó, querem ver Jó blasfemar de ti? Se eu tocar na pele dele, deixa eu tocar na pele dele. E Deus disse, vai e toca somente na pele, mas não tira a vida dele, não tira a vida de Jó. Então Satanás veio e tacou doença nele, né? Tacou lepra, umas pragas nele lá, que ele gritava de dia à noite de dor, com muita aflição, né? E Jó chegou a dizer que preferia não ter nascido, né? Pelo sofrimento que estava passando, né? Ele disse, eu deveria ter morrido no ventre de minha mãe para não estar passando por essas dores, porque a doença que Satanás botou em Jó, permitido por Deus, né? Permitido por Deus, porque Deus disse, vai, Deus mandou, vai e coloca. Aí, então Satanás veio e colocou a doença em Jó, que essa que dói de dia à noite, né? Dói e fica, coça, dói, faz tudo, né? E ele, muito angustiado, desejou não ter nascido, para não estar sofrendo o que estava sofrendo com as doenças que estavam nele, né? Depois de ter perdido tudo.
E ele lá, sofrendo de dia à noite, com dor, com coceira, com tudo, muito angustiado, e os seus conhecidos, seus servos, aconselhando a ele, né? Porque sabia que ele era um homem de Deus, né? E ele estava lá muito angustiado com essas dores, deram conselho, Jó respondia, né? E agora eu vou ler em Jó, capítulo 8, a respeito de Bilbalde. Bildade que digo, não é Bilbalde, é Bildade. Bildade vai dizer algumas coisas para Jó, né? Bildade vai dizer algumas coisas, como está aqui. Bildade refuta as palavras de Jó e justifica a Deus, né? Então, abra sua Bíblia aí em Jó, capítulo 8, e vamos ler a respeito do sofrimento de Jó, né? Através dessas úlceras que ele tem, né? Que Satanás colocou nele, que Deus enviou Satanás para colocar essas doenças em Jó, para ver se Jó o suportava, acreditando que Deus é Deus, né? É um teste muito poderoso que Deus está fazendo em Jó, porque Deus sabe, né? Deus sabe o que é Jó. Deus sabe que Jó é justo, que Jó é íntegro, reto, né? Não tem pecado, mas Jó está dizendo que, oh Deus, né? Me diz qual é o meu pecado, né? Me diz aí para eu ter tanto sofrimento, porque está fazendo eu sofrer tanto dessa maneira. Diga qual foi a minha transgressão ou o pecado que eu cometi, né? Eu vou ler para vocês, né? Então vamos continuar, né? Bildade refuta as palavras de Jó e justifica a Deus. Então, respondendo Bildade, o suíta disse: Até quando falarás tais coisas, e as palavras da tua boca serão como o vento impetuoso? Isso é Bildade falando para Jó, né? Porventura, Deus, porventura, perverteria Deus o direito? Porque ele é direito, ele é reto, né? Porventura, perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça, porque ele é justo e é reto. Então, ele faz justiça, como ele é uma pessoa que não desvia, né, para o mal. Então, Beldade está falando isso para Jó, né? Se teus filhos, que é os filhos de Jó, se teus filhos pecaram contra ele, contra Deus, também ele o lançou na mão da sua transgressão. Como assim? Os filhos dele morreu e Satanás matou ele, fez com que a casa caiu por cima dele todo e matasse. Por quê? Porque ele estava transgredindo Deus, estava em farra, bebendo, né? E ainda chamava as irmãs para ficar no meio da farra para beber. Então, Beldade está dizendo aqui, se teus filhos pecaram contra ele, contra Deus, também ele, Deus, os lançou na mão de sua transgressão. Foi isso que Deus fez. Mandou Satanás destruir tudo que Jó tinha. Então, até os filhos dele, Satanás destruiu. Então, é isso aqui. E ele os lançou na mão de sua transgressão. Porque qual é a transgressão? Ele estava fazendo farra, eu acho que se prostituindo, uma galera, uma orgia, né? Que os filhos de Jó estavam fazendo nesse dia. E então Satanás derrubou a casa por cima deles, né? Isso a mandado de Deus, né? Se fores puro e reto como ele é, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Beldade falando para Jó, se ele for puro e reto. E ele foi achado por Deus puro e reto, né? Então, ele disse, né? Se tu fores puro e reto, certamente logo despertará Deus, né? Vai fazer com que despertará por ti, que Deus vai fazer por ele e restará a morada de sua justiça, porque ele está angustiado. O teu princípio
teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. Se ele era rico, quando ele perdeu tudo, quando ele se recuperar, mais rico ele vai vir ainda, né? É isso que Beldade está dizendo a ele. Pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e prepara-te para a inquirição de seus pais, né? Porque Jó sabe, os antigos, né, que tem a lei de Deus na mão, né? Que Deus falou para eles, né? Que Deus pegou eles como um forte, que Deus nunca abandonaria e o que eles pedissem, Deus daria, né? Porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura não te ensinaram eles e não te falaram e do seu coração não tiraram palavras? Porventura cresce o junco sem o lodo? Ou cresce a espadana sem água? Ele está dando um exemplo, né? Como uma pessoa sem Deus, como é que é? E não vai ter nada, não prospera. Ele está falando para ela. Porventura cresce o junco sem lodo? Quer dizer, não vai crescer, porque é como se uma pessoa sem Deus também não prospera. Por quê? O junco não vai crescer num lugar que tem a lama, né? Tá, aqui é lodo, mas é a lama. O junco nasce na lama da água, né? Ou cresce a espandana sem água? Também não, né? Que é aquelas algas, né? Que crescem dentro da água. Então, isso aqui é um exemplo, né? Está dando um exemplo de como é uma pessoa com Deus e uma pessoa sem Deus, né? Uma pessoa com Deus prospera, tem riqueza, tem saúde, tem tudo de bom. E sem Deus não tem nada, porque não tem como progredir, né? Essa é a estatística que Beldade está dando a Jó, né? Estando ainda no seu verdor, ainda que não cortada, todavia, antes de qualquer outra erva, se seca, né? Assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus. Está vendo aí que é uma comparação, né? Entre ter Deus e não ter Deus, entre confiar em Deus e não confiar em Deus, né? Assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, né? E se a pessoa está com Deus, então tudo de bom acontece na vida dessa pessoa. Tem provações? Tem, mas Deus está ali, socorrendo, ajudando, fazendo com que você caia, mas prospere novamente, e você sem abandonar Deus, né? Assim você está seguindo com Deus e tendo, Deus está ali, de mão forte, segurando em sua mão para que você não caia definitivamente. Mas se a pessoa vive sem Deus definitivamente, ele também vai estar definitivamente sem nada, seco, né? Como está mostrando aqui. E a esperança do hipócrita perecerá, né? Claro que isso é uma verdade, né? A gente, quando fala isso para um ímpio, né? Ele vem com a história que nós estamos julgando ele, né? Você está julgando, você é Deus para julgar, você não pode, não. A gente está fazendo a comparação entre Deus e o mundo, né? Porque o mundo oferece muitas coisas só para manter escravo de Satanás, mas se você está em Deus, né? Tudo que tem no mundo foi Deus que deu também, né? E você vai ter com amor, com harmonia e com paz. Já do outro lado, você pode ter a paz e a harmonia, mas não é temporária, não é eterna. No lado da legião de Deus, essa alegria, é eterno, entendeu? Apesar que nós não levamos nada aqui na terra, nada temos,
aqui na terra, quando Jó diz que tudo foi Deus quem deu e tudo Deus tira, né? Se Deus dá a vida, Deus também tira. Se Deus fere, Deus também sara, né? E assim sucessivamente para aquele que crê e anda em seu caminho, né? Cuja esperança faça frustrada e a sua confiança será como a teia de aranha, né? Encostar-se-á à sua casa, mas ela não subsistirá. Apregar-se-á a ela, mas não ficará em pé. Ele é viscoso perante o sol, e o seu renovo sai sobre o seu jardim. E as suas raízes se entrelaçam junto à fonte, para o pedregal atenta. Se Deus o consumir do seu lugar, negá-lo-á este, dizendo, nunca te vi. Né? Eis que este é a alegria do seu caminho, e o outro brotarão do pó. Eis que Deus não rejeitará ao reto, nem toma pela mão aos malfeitores. Então, são dois tipos de gente, como eu estava falando aqui. E se o reto anda no caminho de Deus, né, brotarão do pó, né, porque Deus está, né, e nem toma pela mão os malfeitores. Se você fala, como é que Deus vai pegar na mão de uma pessoa ruim, de uma pessoa má? Não vai. Como acabou o versículo está dizendo, não vai. Mas se a pessoa for reta, Deus a segura pela mão, né? Até que de riso te enche a boca e os teus lábios de júbilo. Os que te odeiam se vestirão de confusão e a tenda dos ímpios não existirá mais. Por quê? Porque o bem vence o mal, né? Jó confessa a justiça de Deus, né? E pede alívio para a sua miséria, né? Vamos ler. Então Jó respondeu dizendo, isso ele vai responder agora a Beldade, né? Vai responder a Beldade agora. Então Jó respondeu dizendo, na verdade, sei que sim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Se quiser contender com ele, nenhuma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e forte em poder. Quem se endureceu contra ele e teve paz? Né? Isso é Jó respondendo a verdade. Quem, né, se endureceu contra Deus e teve paz? Não tem, né? É lógico, né? Quem é contra Deus, ele é o que remove os montes sem que o saibam e o que os transforma no seu furor. O que sacode a terra do seu lugar, com terremoto, né? E as suas colunas estremecem. O que fala ao sol e ele não nasce, e sela as estrelas. O que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. O que fez a ursa, o que fez a ursa, ó Órion, e 7 estrelas, e as recâmara do sul, o que faz coisas grandes e inescrutáveis, e maravilhosas, e maravilhas sem número. Eis que ele passa por diante de mim e não o vejo, e torna a passar perante mim e não o sinto. Eis que arrebata a presa, quem lhe fará restituir? Quem lhe dirá
que é o que fazem, né? Deus não revogará a sua ira. Debaixo dele se encurva os auxiliadores soberbos. Quanto menos lhe responderia eu, ou escolheria diante dele as minhas palavras. Porque, ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Antes, ao meu juiz pediria misericórdia. Ainda que chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria que desse ouvido à minha voz, porque me quebranta com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Não me permite respirar, antes me farta de amargura. Quanto às forças, eis que ele é o forte, e quanto ao juízo, quem me citará com ele? Se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se for perfeito, então ele me declarará perverso. Se for perfeito, não estimo a minha alma, desprezo a minha vida. A coisa é esta, por isso eu digo que ele consome ao perfeito e ao ímpio. Quando o açoite mata de repente, então ele zomba das provas dos inocentes. A terra é entregue nas mãos do ímpio. Ele cobre o rosto do juiz, senão é ele quem é logo. E os meus dias são mais velozes do que um correio. Fugiram e não viram o bem. Passam como navio veleiro, como águia que se lança à comida. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa e mudarei o meu aspecto, eu tomarei alento. Receio todas as minhas dores, porque bem sei que não me terás por inocente. E sendo eu ímpio, porque me trabalharei em vão. Ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, ainda me submergerá no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão. Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim e não me amedronte o seu terror. Então falarei e não temerei, porque não sou assim em mim mesmo. A minha alma tem tédio da minha vida. Darei livre curso à minha queixa. Falarei, falarei na amargura da minha alma. Direi a Deus, não me condenes, faze-me saber por que contendes comigo.
Parece-te bem que me oprimas, que rejeites o trabalho das tuas mãos e resplandeça sobre o conselho dos ímpios. Tens tu, porventura, olhos de carne? Vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do homem? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado. Bem sabes tu que eu não sou iníquo, todavia ninguém há que me livre da tua mão. As tuas mãos me fizeram e me formaram completamente, contudo me consomes. Peço-te que te lembres de que, como barro, me formaste e me farás voltar ao pó. Porventura, não me vazaste como leite, e como queijo não me coalhaste, de pele e carne me vestiste, e de ossos e nervos me teceste. Vida e misericórdia me concedeste, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Porém, estas coisas as ocultaste no teu coração. Bem sei eu que isto esteve contigo. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me excusarás. Se for ímpio, ai de mim, e se for justo, não levantarei a minha cabeça. Farto estou da minha ignomínia, e vê qual é a minha aflição. Porque se vai crescendo tu, me caças como a um leão feroz. Tornas a fazer maravilhas para comigo. Tu renovas contra mim as tuas testemunhas e multiplicas contra mim a tua ira. Reveses e combate estão comigo. Porque, pois, me tiraste da madre? Ah, se então tivera expirado e olho nenhum me viste, então eu teria sido como nunca se fora, desde o ventre seria levado à sepultura. Então ele está falando aqui pelas dores, né? Pelo sofrimento que ele está passando, que ele preferia ter morrido, né? Nascido morto, para não estar passando por isso tudo, né? E Deus está vendo o sofrimento dele. Ele está falando de Deus, né? Porque Deus está deixando isso acontecer com ele, né? Porventura não são poucos os meus dias, cessa, pois, e deixa-me para que por um pouco eu tome alento. Então está pedindo a Deus, né, que Deus cesse as dores que ele está passando, para que por um pouco ele tome um pouco de alento, né? Se sinta bem. Antes que eu vá para o lugar de que não voltarei, a terra da escuridão e da sombra da morte. Terra escuríssima, como a própria escuridão, terra da sombra da morte, e sem ordem alguma, e onde a luz é como a escuridão, né? Porque depois que a pessoa morre, que é enterrado, vai ficar lá, né? Na escuridão, né? Realmente, como ele está falando, né? Não vai enxergar nada, e mesmo porque ele não vai enxergar porque está morto, né? Zofar repreende Jó, mostra a sabedoria de Deus e exorta ao arrependimento. Então respondeu Zofar, o
na Anatita e disse: porventura não se dará resposta à multidão de palavras? E o homem falador será justificado. E as tuas mentiras se hão de calar os homens, e zombarás tu sem que ninguém te envergonhe. Pois dizes a minha doutrina, é para limpo sou os teus olhos. Mas, na verdade, quem dera que Deus falasse e abrisse os seus... Desculpa. E abrisse seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é múltiplice em eficácia. Sabe, pois, que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura alcançarás os caminhos de Deus ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Uma pergunta, né, para ele. Como as alturas do céu é a sua sabedoria, que poderias tu fazer? E é mais profunda do que o inferno, que poderás tu saber. Mas comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele passar a aprisionar ou chamar a juízo, quem o impedirá? Porque ele conhece aos homens vãos e vê o vício e não terá em consideração. Mas o homem vão é falto de entendimento, sim. O homem nasce como a cria do jumento montês. Se tu preparares o teu coração e estenderes a tua mão para ele, se há iniquidade na tua mão, lança-a para longe de ti e não deixe habitar a injustiça nas tuas tendas. Ele está falando que se ele tiver alguma justiça, se ele for divino a Deus, Deus lançará dele, né? E se ele habitar injustiça nas suas tendas, porque então o teu rosto levantarás sem mácula e estarás firme e não temerás, porque te esquecerás do cansaço e lembrar-te-ás dele como das águas que já passaram. E a tua vida mais clara se levantará do que o meio-dia, ainda que haja trevas, será como amanhã. E terás confiança, porque haverá esperança. Olhará em volta e repousará seguro. Deitar-te-ás e ninguém te espantará. Muitos suplicarão o teu favor. Porém, os olhos do ímpio desfalecerão e perecerá. O seu refúgio e a sua esperança será o expirar da alma. Quer dizer, se ele, né? Isso aqui é muito lindo, porque se a pessoa está em Deus com perseverança, né? Tudo isso Deus abundará na vida, né, de um servo, né? O ímpio desfalecerá, né? E o seu refúgio e a sua esperança só expirará ao expirará, só será ao expirar da alma, quando morrer de vez, né? Jó defende-se contra as acusações dos seus amigos.
Então Jó respondeu, dizendo: na verdade, vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Também eu tenho entendimento como vós, e não vos sou inferior, e quem não sabe tais coisas como essa? Né? Jó está dizendo que esse homem falou para ele, né? Então Jó também sabe da mesma forma, né? Eu sou motivo de riso para os meus amigos. Eu que invoco a Deus e ele me responde. O justo e perfeito serve de zombaria. Tocha desprezível é, na opinião do que está descansado, aquele que está pronto a vacilar com os pés. As tendas dos assoladores têm descanso, e os que provocam a Deus estão seguros nas suas mãos. Deus lhe põe tudo. Mas pergunta agora as alimarias, e cada uma delas te ensinará, e as aves do céu, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te ensinará, até os peixes do mar te contarão. Quem não entende por todas estas coisas, que a mão do Senhor fez isso. Na sua mão está a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana. Porventura, o ouvido não provará as palavras, como o paladar prova as comidas. Com os idosos está a sabedoria, e na longevidade o entendimento. Com ele está a sabedoria e a força, conselho e entendimento tem. Eis que ele derruba, e ninguém há que edifique. Prende um homem, e ninguém que o solte. Eis que ele retém as águas, e elas secam, e solta-as, e elas transtornam a terra. Com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que era, e o que é, o que faz errar. Aos conselheiros leva despojados, e aos juízes faz desvairar. Solta a autoridade dos reis, e ata o cinto aos seus lombos. Aos sacerdotes leva despojado, aos poderosos transtorna. Aos acreditados tira a fala, e tira o entendimento aos anciãos. Derrama desprezo sobre os príncipes, e afrouxa o cinto dos fortes. Das trevas descobre coisas profundas, e traz à luz a sombra da morte. Multiplica as nações e as faz perecer. Despeça as nações, e de novo as conduz. Tira o entendimento aos chefes dos povos da terra, e os faz vaguear pelo deserto sem caminho. Nas trevas anda as palpadelas sem terem luz, e os faz desatinar como ébrio. Tudo isso que ele está falando, né, é o poder de Deus, né, para um cristão, né? Eis que tudo isto viram os meus olhos, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós sabeis, também eu o sei, não vos sou inferior, mas eu falarei
ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todo médico que não valem nada. Quem dera que vos calasseis de todo, pois isso seria a vossa sabedoria. Ouve agora a minha defesa e escutais os argumentos dos meus lábios. Porventura, por Deus falarei, por perversidade, e por ele falarei mentira. Fareis a acepção da sua pessoa. Contendereis por Deus. Servei-o-á bom se ele vos esquadrinhasse, ou zombareis dele como se zomba de algum homem. Certamente vos repreenderá, se em oculto fizer de acepção de pessoas. Porventura, não vos espantará a sua alteza, e não cairá sobre vós o seu terror? Às vezes, as vossas memórias são como provérbio de cinzas, as vossas defesas como defesa de lodo. Calai-vos perante mim, e falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Jó confia em Deus e deseja conhecer os seus pecados, né? Porque Jó está sofrendo tudo isso, perdeu tudo que tinha, né? Veio essa doença para ele, e ele está debatendo com essas pessoas junto com ele, verdade. Esse outro último agora, né? Está conversando com ele, que são os conhecidos dele lá, que Jó é um homem muito conhecido. Mas ele acha, né? Jó confia em Deus, né? E deseja conhecer os seus pecados, porque ele acha que está acontecendo com ele, porque Jó é justo e reto. Que tipo de pecado ele teria? Mas ele está sendo pondo à prova entre Deus e o diabo, né? Ele está pondo à prova entre Deus e o diabo. Deus disse a Satanás, vai lá e tira tudo que tem. Satanás tirou, ele agradeceu a Deus, né? Satanás voltou lá e disse a Deus, se eu tocar na pele dele, ele disse, vai, toca na pele dele, mas não mata ele, não tira a vida, para ver o que é que ele vai fazer. Então, Satanás foi lá, botou essa doença nele, ele está muito aflito, muito angustiado, muito cheio de dor, de dia à noite, né? Então, ele quer agora, ele quer saber que pecado ele tem para estar sofrendo isso, né? Então, Jó confia em Deus, né? E deseja conhecer os seus pecados. Vamos ler. Por que razão tomarei eu a minha carne com os meus dentes e porei a minha vida na minha mão? Ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Ele quer dizer, porque Jó acha que não tem pecado nenhum, ele está se garantindo que não pecou contra Deus, né? Porque ele está dizendo aqui, eu me defenderei diante dele, né? Ele vai contar os seus atos, né? Para Deus, mesmo sabendo o que Jó é, né? Também ele será a minha salvação, tá vendo? Ele confia em Deus, né? Ele será a sua salvação. Porém, o hipócrita não virá perante ele. Ouve com atenção as minhas palavras e com os vossos ouvidos minha declaração. Eis que já tenho ordenado a minha causa e sei que serei achado justo. Ele tem confiança, né? Jó tem confiança que vai ser achado justo, porque ele está passando por isso, mas ele não pecou. Ele não abandonou Deus, nem blasfemou contra Deus depois de tudo que aconteceu. Mas antes ele agradeceu, né? Quem é o que contenderá comigo?
Se eu agora me calasse, renderia o espírito? Duas coisas somente não faças para comigo, então não me esconderei do teu rosto. Desvia a tua mão para longe de mim e não me espante o teu terror. Chama, pois, e eu responderei, ou eu falarei e tu me responderás. Quantas culpas e pecado tenho eu? Ele perguntando a Deus, né? Quantas culpas e pecado tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado? Porque escondes o teu rosto e me tens por teu inimigo. Isso ele falando para Deus. Ele acha que Deus está se escondendo dele e sendo inimigo dele, né? Porque ele mesmo se acha justo, né? Jó mesmo está se achando justo. Ele mesmo se exalta como justo, né? Sem pecado. Porventura, acossarás uma folha arrebatada pelo vento e perseguirás o restolho seco, porque escreves contra mim coisas amargas e me faz herdar as culpas da minha mocidade. Também pões os meus pés no tronco e observa todos os meus caminhos e marca os sinais dos meus pés, né? Que ele também está dizendo, falando a respeito de seus pés, por onde ele andou, né? Fazendo coisa de errado quando ele era moço, etc. Né? E ele me consome com a podridão e como a roupa a qual rói a traça. Vou dar uma paradinha por aqui e volto com o próximo vídeo, onde Jó vai falar: roga o favor de Deus por causa da brevidade e miséria da vida humana. Né? Ele vai se fazer uma comparação pelo sofrimento dele e sobre o sofrimento da humanidade. É um tipo de comparação, né? Que ele roga o favor de Deus e por causa da brevidade e miséria da vida humana. Eu voltarei com o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Que Deus abençoe a todos, né? Com muita paz, muita saúde, prosperidade. Mantenham-se firmes na Igreja de Deus, a única e verdadeira, né? Na legião de Deus, né? E não tentando seguir a legião do mal, a legião de Satanás, porque Satanás tem muita astúcia, né? Para com a legião de Deus, para tragar alguns da legião de Deus. Então, muito cuidado nesse aspecto. Fiquem firmes na igreja de Deus, né? Uma igreja que Cristo adquiriu com o seu sangue na cruz, né? Onde ele próprio é a igreja, né? E voltarei logo e tenho dito.